Olá, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para conversar com o nosso amigo, advogado, doutor Renato Colete de Barros. Ele é advogado no Brasil e advogado também em Portugal e alguns outros países da Europa. Renato também é presidente da Comissão da Relação Brasil-Portugal e atualmente ele está como secretário-geral da ABA Lisboa. Ah, e só para não esquecer, ele é presidente dessa comissão na OAB Ipiranga, aqui em São Paulo, Brasil. Meu querido Renato, seja bem-vindo. Meu amigo Fernando, é muito bom estar aqui. É muito bom a gente poder falar com colegas, falar para advogados, enfim, né? Eu quero desejar aí bom dia, boa tarde, boa noite, porque afinal de contas as pessoas vão poder assistir esse vídeo aqui no A horário que for mais conveniente. Eu qualquer agradeço hora. demais o convite. Beleza, meu querido? Olha só, qual é o tema de hoje? Por que que nós convidamos o Renato para falar sobre reciprocidade entre a OAB Brasil e a Ordem dos Advogados Portugal? Por que o interesse nesse debate? Porque, assim, eu tenho visto muitos colegas, muita gente me perguntando, muita gente, inclusive, querendo tirar dúvidas sobre como advogar em Portugal, como advogar na Europa. Então, o Renato, ele já advoga na Europa, já advoga em Portugal já há algum tempo, e eu acho que ele vai poder tirar algumas das nossas dúvidas aqui nesse bate-papo, né? Porque essa questão da reciprocidade é algo importante, é algo que você, advogado, você, advogada, precisa saber, precisa conhecer para poder dar este passo, que afinal de contas, se você quer advogar fora do Brasil, a gente precisa entender e saber como é que as coisas funcionam naquele local onde você pretende ser advogado. Beleza? Então, sem mais chorumelas, uma dúvida, Vamos lá, Renato. meu amigo, né? Vamos bater um papo sobre isso. Vamos lá. Para deixar bem claro, eu sou advogado Brasil, sou advogado português. Então, tenho a inscrição nos dois países, tenho também uma licença para atividade, sou também associado a, a uma associação de advogados da União Europeia. Então, procurei realmente internacionalizar a minha carreira. Então, posso falar que sou um advogado internacionalista e eu quero realmente colaborar aí com esse tema de uma profissão que nós julgamos aí, se não a mais nobre, para não causarmos polêmica, Sim, está a melhor. entre as mais nobres. Entre as mais. Ô, Renato, agora a pergunta que não quer calar. Qualquer advogado pode atuar em Portugal? Eu sou advogado aqui no Brasil. Eu posso advogar em Portugal? É assim? Então, eu vou colocar aqui, se você me permitir, Fernando, Claro, eu fica vou à colocar vontade. aqui um fundo de tela para nós, porque Claro. ahn, a nossa profissão é uma profissão, se não uma das mais antigas e uma das mais nobres da humanidade, porque, afinal de contas, nós, advogados, somos responsáveis pelo equilíbrio da sociedade como um todo. Sim. Então, eu queria traçar aqui, pelo menos, uma cronologia com os nossos colegas, com quem vai nos ouvir, para que não trate a reciprocidade entre Brasil e Portugal de uma maneira simples, porque ela não é simples. Nem um Ela pouco. é muito importante. Então, eu vou aqui, deixa eu começar aqui o compartilhamento. Vamos ver aqui, vamos lá. Ver se você já está compartilhado, Fernando. Você consegue Visualizo, enxergar minha sim. Está tela? compartilhado, sim. Pode prosseguir. Tá bem, então vamos lá. Eu gostaria que aqui, eu acredito que fica simples aqui para os colegas verem. Veja lá, veja só, Fernando. O que que nós pensamos a respeito de reciprocidade, tá? Veja só, eu estou falando de uma primeira data aqui, uma pesquisa básica, 1609.
Lógico, 1609, nós já tínhamos mais de 100 anos de descobrimento do Brasil. E sim. nós temos aí a criação de um Tribunal da Relação da Bahia. Foi o primeiro tribunal brasileiro. A partir daí, nós já tínhamos... Por quê? Porque o Brasil já tinha questões jurídicas. Então, o Brasil é um país que, apesar de nós colocarmos a questão de ser uma colônia que, entre aspas, foi extrativista, mas o Brasil sempre teve um comportamento diferente com relação a Portugal por conta das suas dimensões, por conta da sua importância. Então, pera um pouquinho. Se em 1609 nós tivemos um Tribunal da Relação e nós temos a Universidade de Coimbra, que existe desde 1212, se eu não me engano, eu acho que tem alguma coisa interessante aí. Será que não existia advogado já? Será que nós já não tínhamos pessoas nascidas no Brasil e que foram para Coimbra para estudar direito e que voltaram para o Brasil para continuar para exercer a profissão? Uhum. Então não existia se falar advogado brasileiro e advogado português. Mas, espera um pouquinho. Hoje meu sotaque é diferente de uma pessoa nascida em Portugal. Eu tenho um acento no meu português, que é um acento do Brasil, Sim. ok? A minha língua natal. Mas esse acento começou quando? Será que em 1600 um brasileiro, alguém que tinha nascido no Brasil, que viesse para Portugal, já não tinha um acento diferente? Com Eu não estou certeza. falando de nada recente, desculpa, né? Quem acha que essa diferença é recente, porque não é, mas vamos lá. Veja só, em 1715, nós já tivemos o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, porque a capital passou para o Rio de Janeiro. Em 715 ou 1800, 751? me desculpa, Fernando, 1751, me Maravilha. desculpa ali, Não, que tranquilo. eu me empolguei. Mas pronto, de qualquer forma, em 1808, que é a grande questão, que aí eu acho que é um grande marco da história brasileira, e é justamente que nós tivemos a transferência da corte, aonde Dom João VI decretou, né? O Brasil passou a ser Reino Unido de Portugal e Algarve. Foi esse o termo utilizado. Então, a partir daí, Brasil não era mais colônia, Brasil era uma extensão de Portugal, uma extensão do Império Português. Então, mais e mais existiam todas as relações jurídicas possíveis e imagináveis a respeito disso. E não se falava, todos os profissionais eram formados em Portugal, vinham para o Brasil, existia todo um trabalho legislativo no Brasil, por quê? Porque o governo português necessitou de que todo esse trabalho jurídico fosse feito e solucionado no Brasil. Então, por exemplo, quando se fala em Tribunal da Relação, você vê que nós já temos aí o Tribunal da Relação do Maranhão, o Tribunal da Relação do Recife, existiu o Tribunal da Suplicação, então eram tribunais que efetivamente davam o contexto jurisdicional inteiro, então era desde o início até o fim da relação processual, né? Então você já tinha dentro do Brasil soluções jurídicas completas. Bom, quando Dom João precisou voltar para Portugal, que aí nós já estamos falando de 1822, ele rebaixou o Tribunal da Suplicação do Rio de Janeiro. Quando ele fez isso, ele informou, olha, todas as decisões jurídicas de última instância, a partir de agora, como eu estou indo embora, têm que ser remetidas para Portugal. Só que, o que aconteceu em 1822? A independência do Brasil. Por quê? Porque o Brasil nunca mais voltou a ser colônia portuguesa. O Brasil, nós temos aí, apenas para fazer um parênteses, nós temos no ano de 1820 uma Constituição portuguesa que ficou muito escondida, que é escondida porque ela foi ainda muito modificada. Mas nós temos em 1824 a nossa primeira Constituição Imperial. Você acha que isso é coincidência? Você acha que não existiam deputados, não vamos colocar deputados porque vamos comparar com o dia de hoje, mas não vamos nem falar esse termo, vamos falar é, autores dessa Constituição, políticos dessa Constituição, constitucionalistas, que não eram
portugueses nascidos em Portugal e portugueses nascidos no Brasil, que eram então brasileiros já ali, claro que existia, nas duas constituições. Então, Portugal e Brasil não têm relações jurídicas tão próximas por mera coincidência. Desculpem, até hoje, se você comparar, nós podemos aqui, coloco aqui, faço um desafio para nós, Fernando, para uma próxima oportunidade, da gente fazer algumas comparações sobre artigos das leis portuguesas e leis brasileiras, para você poder ver que o português é muito parecido e que realmente nós Sim, temos simplesmente muito mudanças de próximo. número, né? Então, por exemplo, quando nós tivemos aqui nós tivemos a nossa primeira Constituição e a primeira Constituição de Portugal, que eram muito parecidas, isso tudo foi mantendo uma relação entre Brasil e Portugal, porque Brasil usou as leis manuelinas e filipinas, enfim, até que o nosso primeiro Código Civil aparecesse, né? Então, assim, e Portugal nessa altura também tinha o seu Código Civil. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho só para a história dos advogados. Quando que foi criada, então, as nossas faculdades de direito? Nós estamos falando de 1827, nosso tão querido dia 11 de agosto. Com isso, nós temos a Universidade de Direito no Brasil, a Faculdade de Direito no Brasil. Com um detalhe, meu querido, não se falava em nenhum tipo de diferença entre as duas universidades. Então, quem era bacharel de Direito no Brasil e era bacharel de Direito em Portugal se declaravam advogados nos dois países. Nós devemos lembrar que eu estou falando de uma profissão onde as pessoas se diziam bacharéis em direito, advogados, mas nós não tínhamos órgãos de classe em nenhum dos dois países. Só que, com o crescimento da sociedade, algo precisou acontecer. Então, ali, eu tenho 1843, nós tivemos um português, advogado, que é o senhor Alberto Teixeira de Aragão, que ele criou a Associação dos Advogados de Lisboa, em 1838. Só que, quando foi 1843, então olha só que pouquinho tempo. Bem Eu estou falando próximo. de muito próximo. Ele levou esse conhecimento para o Brasil e aí nós tivemos o primeiro Instituto dos Advogados Brasileiros, em 1843. Então, pera. E este senhor declarava em textos dele de que falar em advogados brasileiros e advogados portugueses era inadmissível. Por quê? Porque nós somos uma profissão de mesma origem. Bastava ser bacharel em direito para você poder atuar em qualquer um dos dois países, por conta da nossa origem. Mas pronto, vamos lá, vamos dar um pulinho um pouco maior nessa história. E nós vamos aí para 1926, quando nasceu a nossa Ordem dos Advogados. E depois, desculpa, vamos lá. 1926 nasceu a Ordem dos Advogados de Portugal. Olha, veja só, Portugal. estou nos dois países, eu já faço a confusão. Mas veja só, em 1930 já tinha a nossa Ordem dos Advogados. Eu estou falando de 4 anos de diferença. É ridículo. Não existe diferença. Mas vamos lá. Desde o início disto tudo, a única coisa que se falava é que o bacharel de uma universidade podia podia ser bacharel em qualquer um dos dois países. Então não importava em qual faculdade você fizesse. Se era de Lisboa, se era no Brasil, não interessa. Bastava ser bacharel para poder ser advogado em qualquer um dos dois países. E nós viemos nesta toada de bacharel de direito são iguais, até o nosso último acordo de reciprocidade, que aí nós podemos pular para 2015. Então, vamos lá, mas, por exemplo, nós fomos tendo outros regulamentos, mas, enfim,
não adianta, eu não vou ficar puxando o histórico aqui muito detalhado, nós temos aqui o cronograma, estou deixando aqui na tela mais tempo para os colegas poderem ver, mas nisso nós viemos até o último acordo de reciprocidade que foi firmado entre as duas ordens, que é datado de 2015, aonde realmente ficou determinado a questão de um processo meramente burocrático, né? Aonde você apresentar a documentação sem a existência de uma prova. Por quê? Porque se considera que nós temos a mesma base jurídica. A partir do momento que um advogado formado no Brasil presta o nosso juramento, presta a prova na Ordem dos Advogados Brasileira e passa, ele tem toda a capacitação também para solicitar e não passar pelo mesmo processo em Portugal, e vice-versa. O que eu estou dizendo é que nós, bacharéis em direitos, temos a mesma formação jurídica, técnica. Nós temos as mesmas bases, as mesmas Formação de forma cadeiras ampla, jurídicas. né? Sim, nós temos a mesma base jurídica. Sim. Exatamente. E aí, aqui em Portugal, a, no Brasil nós chamamos presidente, né? E hoje nós temos uma presidente mulher, no Brasil, da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui, em Portugal, o que seria o presidente da Ordem dos Advogados se chama bastonário, ou bastonária, porque hoje nós temos uma mulher como bastonária. Bastonária. Mas eu vou colocar aqui uma frase, que é uma frase do último bastonário de Portugal e que não é diferente de nenhum dos outros bastonários anteriores, porque nenhum outro bastonário questionava a questão da Reciprocidade. relação entre as universidades brasileiras e portuguesas. Então, aqui, esse bastonário colocava que o acordo de reciprocidade ele é benéfico para ambos os países e que, óbvio, que tem surgido algumas dificuldades pela falta de formação dos profissionais. Aqui em Portugal, a palavra formação, ela quer dizer curso. Todo curso que existe aqui em Portugal, nós falamos, estou fazendo uma formação, tá? Então, ele falava a falta de formação dos profissionais sobre regras específicas de cada um dos ordenamentos. Então, o que eu estou falando de regra específica? É aquele detalhe de como você aplicar a lei no país de origem. Então, Sim. Questões são os processuais, por detalhes. exemplo, né, Renato? Sim, Questões como você... processuais, questões de Sim, competência, exato. regras Exatamente. próprias de competência, de jurisdição. Exatamente. A forma como você... Aqui, você não fala em petição, você fala em requerimento. Então, são coisas assim. É isso. Isso Isso, são as regras específicas de cada ordenamento. Por quê? Porque, necessárias. e ele ainda coloca mais, ele amplia isso, ele diz, porque o principal desafio está aí, a formação da chegada do Sim. profissional ao país. Porque depois os brasileiros integram-se sem dificuldade. Agora me diga uma coisa, aqui eu faço uma crítica já. De quem é a responsabilidade pela formação desses profissionais nessas regras técnicas, nessas regras específicas que não têm absolutamente nada a ver com direito? De quem deveria ser isso? Ó, eu acho que é do próprio advogado, né? O advogado tem que buscar essa formação. Tá, mas quem tem que dar essa formação? Quem tem que se preocupar com ela? A ordem, não? Uhum. A ordem dos A advogados. ordem dos advogados dos dois países, eu não estou Dos eximindo dois ninguém de países. responsabilidade aqui, porque nós estamos falando de uma troca de profissionais. Isso, Então, eu isso. acho sim que a Ordem dos Advogados brasileira tem que dar uma formação. Eu não estou dizendo que o advogado tem que fazer prova, estou dizendo sim, que ele tem que ser obrigado a participar de um curso para ele aprender como são os institutos brasileiros e como ele aplicar o direito no Brasil. Isso. Agora, depois as diferenças legais de artigos e coisas, ele tem N cursos para fazer, e Sim. isso se atravessa com facilidade, porque a nossa legislação tem a mesma origem. Bom, da mesma maneira, o advogado brasileiro que chega em Portugal, a Ordem dos Advogados portuguesa
deveria ter realmente um curso de formação para que o advogado brasileiro chegasse aqui e não tivesse esse tipo de obstáculo. Então, Sim, assim, aí está a questão. Por quê? Deontologia, Fernando, nós temos deontologia no Brasil, nós temos deontologia em Portugal, em e aqui Portugal. em Portugal nós ainda temos a deontologia da União Europeia, Sim, e ainda tem esse que não detalhe, né? difere, e não difere da nossa deontologia brasileira, ela é muito Hum. parecida. A única coisa que nós temos uma diferença muito grande, que é algo que também faço aqui uma provocação para a gente falar a respeito, é sobre a procuradoria ilícita. Em Portugal, o que que é a procuradoria ilícita? É qualquer pessoa que fale de direito e que não seja advogado. Que Uhum. fale, não que fale de direito, porque, por exemplo, eu quero explicar um pouquinho melhor esse tema, porque eu posso ser um professor e falar de direito, óbvio, não preciso Sim, ser eu advogado. posso não advogar, isso. Exato, mas é falar de um ato específico de advogado. Então, por exemplo, eu falo de um ato onde uma pessoa, para que eu faça esse ato, precisa de uma procuração, e quem recebe a procuração é advogado, e eu não sou advogado. Então, se eu Uhum. estou falando desse ato em específico, é um ato específico de advogado, e eu não sou advogado, eu estou cometendo um crime de procuradoria ilícita, Uhum. Então, são tá? coisas, né? Então, São detalhes que o advogado brasileiro, antes de começar a iniciar a advocacia em Portugal, acho que ele precisa dessa formação. Como você falou, tem que ter essa precisa, formação. precisa Eu acho sim. assim, resumindo o que você falou, a resposta não seria positiva para a minha pergunta. Todo advogado, para qualquer advogado brasileiro, pode atuar na Europa? Inicialmente, sim, Sim, diante inicialmente sim. desse acordo de reciprocidade, observando-se, lógico, a inscrição na Ordem dos Advogados em Portugal, cumprindo os requisitos locais, com documentação, inscrição, não fará uma nova prova, não é isso, Renato? Sim, exatamente. Ele Exatamente. não Por fará. quê? Porque nós temos a mesma formação. Isso que você falou foi interessantíssimo, acho que é importante. A formação jurídica, podemos dizer que é a mesma. E eu estou, é a mesma. É a Fernando, não mesma. existe uma universidade de direito em Portugal que não tenha convênio com uma universidade de direito brasileira. Sim, olha O que que nós mais interessante. vemos aqui em Portugal é a troca jurídica entre Brasil e Sim, Portugal, direito comparado sim. Brasil-Portugal, é total. Então, eu estou falando de. Eu quis fazer aquela cronologia anterior, Uhum. justamente para que você possa perceber, Fernando, que eu não estou falando de uma questão recente, eu estou falando de uma relação Uma entre relação que já uma existe há profissão. muitos anos, né? Eu estou falando de 1604. Mil e Eu estou falando de alguns seiscentos, né? séculos. É, Então, quer dizer, verdade. é uma profissão que é onde, pelo juramento que nós fazemos como advogados, é uma Sim. profissão em que sequer nós deveríamos utilizar o termo advogado brasileiro ou advogado português. É Por conta da advogado. história dos nossos dois, nós somos advogados. E Advogado. acabou a questão, né? Eu vou Sim. colocar aqui um outro quadro aqui que você vai ver. Vamos lá. O Hum. que mas assim, e antes disso, nós temos aqui, nós fomos pegos aqui de surpresa agora no começo do nosso mês de março, com uma notícia dizendo que a pedido do Conselho Geral dos Advogados Portugueses, as duas ordens iam rediscutir algumas regras do acordo de reciprocidade. Eu Agora, gostaria de saber. desculpa, deixa eu só te interromper. Hum. Estas novas regras, eu já me coloco aqui, já te faço um convite. Eu acho bom a gente conversar num outro momento, não Sim, é? porque elas não Porque existem ainda. ainda não existem. Aí você Não, detalha mais para a gente. Eu elas acho que é não muito existem. importante a gente dar continuidade a esse bate-papo, É sim, claro, porque elas não né? existem. Elas estão em discussão em comissões específicas entre as duas ordens. Agora, o único ponto que eu acho que as duas ordens devem ter ciência é de que eu estou falando de uma profissão que existe entre os dois países, que nasceu junta, que está junta desde
do século XV, pelo menos. Eu não estou falando, eu estou falando de séculos e séculos de existência. Sim, E é um absurdo nós falar, nós temos que tomar muito cuidado. É uma sim. coisa muito séria. E aqui nós vamos colocar o seguinte. Vamos lá. A Ordem dos Advogados aqui de Portugal colocou este quadro que está aqui na sua frente, que é para justificar o número de advogados brasileiros inscritos em Portugal. Muito me desagradou esse quadro. Por quê? Eu vou lhe dizer. Eles estão dizendo que 3.173 advogados inscritos no ano de 2022 significa 10% dos advogados inscritos em Portugal. Pronto, não sei se é isso. Agora, mesmo que fosse, me diga lá, desses 3.000 advogados brasileiros, quantos estão com a ordem ativa? Eles não falam, porque a gente pode suspender a ordem e ela continua existindo no sistema. Sim. Ponto. Quantos desses advogados, e eu conheço muitos, que se utilizam da ordem portuguesa, né, da ordem da inscrição da ordem dos advogados portuguesa para dar andamento nas suas carreiras em outros países da União Europeia. Por quê? Aqui cabe um parênteses e algo muito interessante para o nosso colega brasileiro, que é a abertura do mercado comum europeu para o advogado brasileiro. Porque a partir do que o advogado tem a sua inscrição reconhecida em Portugal, ele pode, como advogado português, ele pode solicitar inscrição nas outras ordens de Mas advogados dos outros dos outros países da União Europeia. países. Óbvio que ele vai passar pelas regras de cada Sim, de país, cada país. mas ele pode. Então, muitos advogados se utilizam da ordem portuguesa para quê? Para pedir inscrição na Espanha, para pedir inscrição na Itália, conheço Na advogados na França. Alemanha, na França, eu conheço em vários países da União Europeia. Então, me desculpem, mas esses 3.173 advogados não estão advogando em Portugal. Sim. Então, esse gráfico é perigoso e ele não é adequado. E nós temos também uma informação que não foi dada. Quantos advogados portugueses estão inscritos no Brasil? Isso. Eu tenho uma ciência, né, que foi colocado ali uma fonte um pouquinho, né, para a gente não perceber, que seriam uma média de 2.000 advogados no Brasil inscritos. Até Então, se nós porque, temos... Renato, só te interrompendo rapidinho, até porque a reciprocidade é de mão dupla. O nome já diz, né? A palavra já diz, reciprocidade. Assim como nós brasileiros podemos nos inscrever em Portugal, os advogados portugueses que têm interesse em advogar no Brasil também o podem, né? Pronto, Há esse acordo, né? né? Então, eu coloco aqui esses números, né? E eu coloco que nós temos mais de 2.000 advogados portugueses inscritos no Brasil e eu conheço pessoalmente portugueses que foram para o Brasil, fizeram a faculdade de Direito no Brasil, são advogados, tiraram a sua ordem dos advogados no Brasil e vieram se inscrever em Portugal. Então veja Tá. só que interessante, É, não é? sim. Então, desculpa, é mais uma prova de que é inadmissível nós falarmos entre advogados portugueses e advogados brasileiros. É Diante inadmissível, da história que há, né, nessa relação. é inadmissível uma profissão como a nossa, onde nós juramos combater todo tipo de ilegalidade, injustiça, nós temos que combater a discriminação, nós temos que preservar os direitos humanos e a gente querer pensar em criar isto dentro da nossa própria profissão. Então, Criar obstáculos, né? Criar será, obstáculos. eu faço aqui uma pergunta, será que a nossa Ordem dos Advogados de Portugal e a nossa Ordem dos Advogados do Brasil estão atentas a isso? Eu quero saber. Eu quero Sim. saber. Porque É, eu sou essa, advogado, eu amo minha profissão, você também. sim. Quantos outros advogados vão nos ver aqui e que amam a sua profissão? Sim. Então, não é assim.
Nós estamos aqui, nós lutamos por uma sociedade mais justa. E nós Sim. podemos deixar que isso aconteça na nossa própria profissão, não é? Então, nós temos aqui a atual bastonária, que é a doutora Fernanda de Almeida Pinheiro, que por acaso eu tive o prazer de conversar, ainda era um período pandêmico, então conversei com ela apenas por vídeo, mas nós tivemos a chance de conversar mais de uma vez. E posso dizer aqui abertamente que eu votei nela, então, assim, de uma certa maneira, eu me sinto um pouco mais à vontade de fazer uma cobrança com relação à atitude dela. E muito me preocupa o silêncio dela a respeito e simplesmente criar uma comissão para se discutir isso e colocar esses números pouco explicados com relação a uma suposta justificativa de muitos advogados inscritos em Portugal, que Portugal é um país pequeno, Hum. e nós temos também a nossa presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. São duas mulheres aí, que eu também votei nela. Votei nas duas. Então, quero também saber qual é o posicionamento da presidente da Ordem dos Advogados do Brasil com relação a isso. Será que elas estão realmente prestando atenção nisso? Esse tema, Renato, reciprocidade, eu já tenho conhecimento de que estão se debatendo. Ainda talvez não tenham chegado a algum acordo, algum tipo de negociação ou a debates maiores, mas a coisa já vem acontecendo, né? É importante você trazer essa situação, essa posição, inclusive cobrar da nossa OAB e da Ordem dos Advogados de Portugal para que tome uma posição mais explícita, né? Inclusive, o nosso Conselho Federal aqui já iniciou um certo debate. Talvez precise se tornar um pouco mais público do que Sim, vem acontecendo. porque eu estou falando, veja bem, eu estou falando de internacionalização de carreira. Por Sim. exemplo, digamos, Fernando, doutor Renato, imagina, o senhor está me falando, eu não tenho o menor interesse em sair do Brasil. Que interesse eu tenho que o senhor pode se inscrever ou não fora do Brasil? Pronto, não tem problema nenhum. Ok. Só que hoje, com o mundo globalizado, você pode até ser um advogado que você nunca queira sair do Brasil, mas será que você nunca Sim. vai ter um cliente que precise de alguma coisa fora do Brasil? Fora do E o que Brasil, que com é, certeza. e o que vai ser mais confortável? O seu cliente, o senhor falar com algum nativo local ou falar com alguém que fala a sua própria língua? Então, um Uhum. advogado brasileiro, um advogado que tem o contexto brasileiro e que está unido a um advogado de um contexto estrangeiro, soma uma forma de serviço muito mais ampla e muito mais eficaz. Sim, Então, nós com estamos falando certeza. aqui de efetivamente uma alta performance de profissionais. Uhum. Sim. Então, não é assim, nós não somos obrigados a internacionalizar nossa profissão, a fazer nada disso de maneira alguma. Cada um tem o direito Mas de fazer o que faz quiser. quem quer. Faz Mas, quem quer, né? exatamente, agora, se eu sou um advogado no Brasil e de repente um cliente me tem uma demanda e eu conheço um advogado que faz, porque esse advogado tem já, pronto, aí está. Então, assim, existe um impacto grande no mercado. Nós temos discussões, o Brasil não é um país isolado do mundo. O Brasil debate as suas legislações no Sim, Parlamento Europeu. sim. Por quê? Porque ele precisa, de repente, comprovar que ele está acompanhando os acordos internacionais referente, por Uhum. exemplo, ao meio ambiente. Agora, Sim, será que não existe trabalho de advogado aí? Não. Agora, nós temos uma origem, nós temos aí uma origem, eh, como eu pude colocar, da nossa profissão que sim. justifica completamente este vai e vem de informações. De informações, Então, com certeza. eu
Eu coloco assim, eu acredito, Fernando, que nós colocamos aqui algumas informações, fizemos aqui, entre aspas, alguns spoilers, mas eu acho muito Isso. interessante os nossos colegas que vão nos ouvir, que eles pensem sobre o tema e efetivamente sobre esse tipo E deixar de... perguntas, pode deixar perguntas aqui no e deixar nossos as perguntas para nós. comentários, porque Eu me assim, coloco à disposição, né? Os meus contatos também, estão aí, né? Tem os seus contatos também para falarmos sim, mais um pouco sobre isso. porque esse tema é E importante, como você colocou, Renato, não são todos os advogados que querem atuar fora do Brasil, mas existem muitos que querem atuar fora, em Portugal, por exemplo, que é o nosso foco. Então, essas pessoas precisam estar protegidas de alguma forma. Mas também eu preciso deixar um recadinho para os nossos colegas que estão querendo advogar fora do Brasil. Uma palavrinha que você falou lá atrás, lá no início do nosso bate-papo, que é a formação. Você não pode chegar em Portugal, por exemplo, e já querer sair advogado no segundo dia. claro que não. Isso é Tirei uma minha, irresponsabilidade. pois é, tirei a minha carteira da Ordem de Advogado de Portugal. Ai, maravilha. Então já posso advogar. Calma. Vai fazer uma formação, um curso para poder entender como é que são as terminologias, como é que são as regras processuais em Portugal, como é que você vai poder atuar naquela matéria. Porque você não pode sair do Brasil, que você tem a formação jurídica, mas você não tem a formação prática, a formação processual para atender em outro país. É isso que eu acho, Renato. Não sei se você discorda. Não, e você está coberto de razão, Fernando. Só que nós temos as nossas entidades de classe, não é para nos proteger, é para nos apoiarem. Apoiar. Isso, isso. Então, elas têm que estar aqui para nos apoiar mesmo. Então, assim, eu Diante acho que é o dessa, correto. diante dessa reciprocidade que existe entre Brasil e Portugal, ambas as casas precisam dar este apoio para aquele advogado que está querendo. Porque muitas vezes tem muitos colegas que saem do Brasil a caminho de Portugal, porque alguém disse para ele que é muito simples tirar a carteira em Portugal e é fácil. Você chega lá, registra, tira o documento, acabou. Mas será que acabou? Eu Claro acho que que a não. nossa OAB também tem um papel importante aqui nessa formação, como você colocou, e a OAB de Portugal, perdão, a Ordem dos Advogados de Portugal também tem esse papel importante, né? Para Sim, dar sim. essa base, esse E, respaldo, e esse tudo apoio. isso, e tudo isso, Fernando, por quê? Vamos lá deixar bem frisado isso. Nós estamos falando de uma profissão, nós não estamos falando meramente de uma profissão qualquer. Nós Sim, estamos, a origem da nossa profissão, a sim, nossa profissão, a nossa língua, a advocacia, ela é lusófona. sim, Nós estamos falando de algo que sempre existiu, a gente não está criando nenhuma novidade. sim, Então é algo muito mais profundo do que isso, sim, sim, não é? Mas pronto, sim. não vamos ser repetitivos. Eu acho que agora Nós cabe um pouco de temos, reflexão para quem não vai nos ouvir. assim, para você que está aqui nos acompanhando, vocês estão vendo que esse tema é amplo, temos muita coisa a falar ainda sobre esse tema, mas a nossa intenção hoje aqui é justamente trazer a você o conhecimento de que há essa reciprocidade, de que é possível advogado do Brasil atuar em Portugal e o de Portugal atuar no Brasil. Já a Ordem dos Advogados de Portugal está começando a discutir o nível dessa reciprocidade e que nós precisamos ficar atentos, não é isso? E nós precisamos ficar Exatamente. atentos. Por Mas uma questão de proteção da nossa profissão. Nós somos advogados, proteção da nossa não profissão. existe diferença de nacionalidade, me Não, desculpe. não, não. A formação jurídica é a mesma. Exatamente. A As nossas cadeiras são base, iguais. a nossa base jurídica é a mesma, tá? Então, meu querido Renato, queria te agradecer por esse momento,
por esse bate-papo, que eu acho que a gente vai ter, precisamos ter outros para falar sobre esse tema e outros temas, né, que são importantes Claro, para o sim, advogado, sim, para o advogado. É o para que nós a somos, advogada, advogados. e não a advocacia brasileira ou a advocacia lusitana, né? Nós Porque somos advogados. somos advogados, seja no Brasil, seja em Portugal. Tá bom, meu querido? Eu queria te Exatamente. agradecer muito por esse momento, por essas suas explicações. Eu agradeço demais e estou aí à disposição. E vamos em frente, Fernando. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Um abraço a todos vocês que nos acompanham. Tem dúvida? Deixa sua perguntinha, compartilhe o vídeo e segue a gente. Beleza? Até o próximo bate-papo aqui com o nosso amigo Renato. Tchau, tchau.